Graça e paz, queridos. Obrigado, pastor Fábio. Que alegria poder estar aqui mais uma vez na primeira Igreja Batista de Campinas, que comemora 122 anos. Então, se olha a pessoa do seu lado e diz assim, parabéns pelos seus 122 anos. Diz para aí, ó, parabéns pelos seus 100. E depois você fala assim, nem parece que é tanto tempo. Então, na verdade, se nós somos igreja, nós estamos completando aqui 122 anos de vida. Como o pastor Fábio disse, eu sou pastor da segunda. Ele é pastor de primeira, eu sou pastor de segunda. Tá? Segunda igreja, que era o nome original da igreja do Cambuí. Ela é a igreja do Cambuí. Esse é um nome que depois, década de 40, creio que foi mudado, mas é a segunda igreja. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho minha família para vocês. Eu sou casado com a Edilene, há 32, vou completar 33 anos de casamento. A Edilene é psicóloga clínica há 30 anos. Ao lado dela está a Nanda Agnes, minha filha de 28 anos, que é casada. Ela é também psicóloga, minha esposa, psicóloga de adultos e casais. Ela é de crianças e adolescentes. E temos do meu lado aí, ó, de azul, a Ana Elisa, de 23 anos, e que é administradora. Vamos lá. Aí na próxima foto, esses são os meninos que eu não convidei, mas eles apareceram. Então, a Ananda é casada há 4 anos, acabou de completar 4 anos. Tiago estava lá, né, Tiago? No nosso encontro, 4 anos com o Bruno. E a Ana Elisa namora um bom tempo, aí com o Mateus já está pensando também em casamento. Essa é a família, servem ao Senhor. As meninas trabalham, a Ananda trabalha com adolescentes lá na igreja, junto com o Bruno, seu esposo. A Ana trabalha com juniores, gosta de trabalhar com a nova geração. Então é uma alegria poder estar aqui com a família, ser pastor aqui em Campinas há 13 anos. A nossa igreja, inclusive, celebrou há 12 anos atrás os 80 anos de igreja aqui. Você se lembra? Eu acaba chegando à igreja, tinha 1 ano de ministério, nem 1 ano eu tinha ainda, quando a igreja completou 80 anos de vida, agora acabou de completar 92. Eu estou aqui hoje à noite, eu não saio da minha igreja domingo à noite, raramente. Eu saí pelo seguinte, o convite foi feito pela mãe. Mãe não pede, mãe dá ordem. A mãe, que é a primeira igreja, falou assim, eu quero você, filho, lá na igreja domingo à noite. Então, realmente, é bom estar com vocês. E eu amo pregar em aniversário de igreja, porque é uma excelente oportunidade de nós refletirmos e avaliarmos como temos sido como igreja. E eu quero hoje compartilhar com você e refletir sobre esse tema. Somos igreja. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a identidade e a missão da igreja. O que é ser igreja no século 21? E vou dizer, não mudou muita coisa não. Eu tenho aprendido que o nosso grande desafio é ser uma igreja do século I, no sentido de missão, no século 21. O que é ser igreja no século 21? É para ir lá para as Escrituras Sagradas, Atos. Preguei uma série agora chamada Igreja que Deus Quer, em que você volta para as Escrituras e pergunta, o que Deus quer para a igreja? Mas hoje eu quero usar o texto de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, que foi escrita, queridos, no ano 63 depois de Cristo. E ela foi escrita, 1 Pedro diz que escreveu para os peregrinos da dispersão, crentes, na sua maioria, gentios, que estavam, queridos, espalhados por várias regiões da atual Turquia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, Pedro fala dos destinatários dizendo o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, ele escreve para um grupo diáspora espalhados por várias partes do Império Romano, e eles enfrentavam muita perseguição. E muitos estavam até pensando em abandonar a fé. E o apóstolo Pedro escreve dizendo o seguinte, olha, nesse momento eu desafio vocês lembrarem quem vocês são, e para o que vocês foram chamados como igreja. E eu creio que vivemos uma época que precisamos viver isso e lembrar disso.
Pedro escreve e ele fala que eles eram perseguidos. Verso 6 de 1 Pedro 1 diz: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Queridos, você quer saber que tipo de provação que eles enfrentavam? Eles estavam sob o governo do imperador Nero. Boa gente, né? Nero era boa gente. Nero, entre outras coisas, tinha, tudo indica, mandado colocar fogo em Roma e queria encontrar um bode expiatório e começou a perseguir os cristãos. Os cristãos, nos primeiros 50 anos do cristianismo, viveram, via de regra, uma vida mais pacífica, com uma ou outra perseguição. Mas no tempo de Nero, que foi nesse tempo também, eles enfrentaram uma profunda perseguição. E o apóstolo Pedro escreve dizendo: olha, vocês são forasteiros, vocês estão espalhados, não esqueçam quem vocês são, para o que vocês foram chamados. Por isso que 1 Pedro, o tema de 1 Pedro é esperança. Esperança. Ele fala, por exemplo, no capítulo 1, que eles tinham uma viva esperança que capacitava os crentes a enfrentar as perseguições, as provações. 1 Pedro fala da viva esperança para enfrentar as lutas. Ainda no capítulo 1, ele fala que a viva esperança é a nossa motivação para uma vida de santidade, viver uma vida santa. E entra no capítulo 2, ele fala sobre que a viva esperança deve nos levar a ter o desejo de crescimento espiritual. E eu vou entrar agora no texto que vamos ler, 1 Pedro capítulo 2. Os primeiros versículos eu quero ler com você, versos 1 a 3 em primeiro lugar, que diz o seguinte, que é a introdução porque vamos ler hoje. Portanto, Pedro diz: abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Deixa eu falar um pouquinho da introdução aqui. Ele está falando aqui, queridos, desses crentes que estão dispostos a crescer espiritualmente. E aí, ele fala: vocês estão buscando crescimento, e eu quero falar para vocês, a partir do verso 4, sobre qual é a identidade de vocês e qual é a missão. Queridos, um dos maiores problemas da igreja em todo o tempo, particularmente no século 21, é que a igreja tem esquecido quem ela é. Quem ela é. A igreja enfrenta uma crise de identidade. Tem igreja que virou centro de entretenimento. Tem igreja que virou mais um grupo de pessoas que parece um clube fechado. Igrejas assim. Igreja agora achando que é partido político. É o barco mais furado que a igreja podia entrar. Entendeu? Se as pessoas compartilhassem no WhatsApp sobre Jesus, tanto que eles compartilham a favor ou contra o candidato, o mundo estaria salvo, o Brasil estaria salvo. Porque a igreja está confundindo a sua missão. Nós não somos apolíticos, o pastor Fábio já colocou. Mas as pessoas estão entendendo que a igreja ela está acima da política. E nós enfrentamos então hoje uma crise de identidade. A igreja não sabe o que ela é e por isso ela tem falhado em cumprir a sua missão. E eu sei que aqui, graças a Deus, vocês estão passando todo um processo nesse processo de filosofia de ministério, de conversar, sobre o que é ser igreja no século 21. E foi Jesus quem criou a igreja. Foi Ele que concebeu a igreja. Foi Ele que prometeu que edificaria a sua igreja. E é Jesus quem diz como a igreja, o que a igreja deve ser e o que ela deve fazer. Queridos, as empresas, quando são organizadas, ou ao longo da sua caminhada, definem missão, visão e valores. Assim, trabalha na empresa, quem tem lá a empresa? Missão, visão e valores da sua empresa, tem lá? É legal. Embora em alguns só fique ela só no quadro, né, gente? Mas missão, o que nós fazemos, visão, a imagem do futuro que temos e os valores, aquilo que nós não negociamos. Mas quando a gente pensa, falando de missão especificamente da igreja, a igreja não inventa. Ela olha para as escrituras e diz assim, qual é a missão da igreja? Jesus já determinou qual é a missão da igreja.
Então nós não escolhemos porque a igreja não é nossa, não sou fundador da igreja. A igreja é do Senhor Jesus. E tem muita gente fazendo igreja do seu jeito. Eu creio, queridos, que nos últimos anos, até com uma boa intenção, mas isso se tornou um desvio, as igrejas começaram a discutir sobre metodologias. Como ser igreja? Metodologia. Igreja com propósito, rede ministerial e tantas outras, igreja em células, grupos pequenos, as metodologias muito positivas, mas com o tempo, nós às vezes, por causa das metodologias, paramos de refletir sobre algo que vem antes disso e mais importante, quem nós somos. E às vezes, por causa da metodologia, começamos a fazer a igreja do nosso jeito. É hora de voltar. Entendeu? Como diz o Charles Swindoll, num excelente livro, a igreja desviada. É hora dela voltar e superar essa crise de identidade. Porque o sucesso da igreja depende do conhecimento, do reconhecimento da sua identidade e da sua missão. E se a gente entender a nossa identidade e a nossa missão, nós seremos igreja que agrada ao Senhor Jesus. Essa é uma igreja que está aqui em Campinas há 122 anos. E ela deve continuar a ser uma igreja que faz a sua missão, porque ela conhece qual é a sua chamada, qual é a sua identidade. Eu vou ler com você agora 1 Pedro 2, de 4 a 10. Acompanhe comigo para nós refletirmos sobre a palavra de Pedro para essa igreja. Pedro diz, depois de dizer que a gente busca o leito espiritual, que a gente conhece a bondade do Senhor, ele fala, chegando-se a ele quem? Jesus, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês como pedras que vivem, ou pedras vivas, são edificados casa espiritual, para oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. É uma imagem a respeito de Jesus. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Aí ele diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a identidade da igreja. Assim vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Vamos orar. Deus de amor, somos igreja do Senhor e queremos assim ser. Fale por meio da tua palavra ao nosso coração agora. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pedro fala da identidade da igreja. Ele usa algumas expressões que precisamos relembrar, que são expressões do Antigo Testamento. A figura da pedra viva e das pedras que vivem. A pedra viva é uma referência a Jesus Cristo. E isso aparece em inúmeros textos do Antigo Testamento. Pedras que vivem ou pedras vivas, nós cristãos. Jesus, diz o verso 7, a pedra angular, que era uma expressão usada para falar de uma pedra que era colocada no início de uma construção. No tempo de Jesus, no tempo do Novo Testamento, no Antigo Testamento, eles não usavam argamassa como nós usamos. Então havia a pedra angular, que era uma pedra de ângulo reto, que era colocada, e todas as outras pedras da construção de uma parede, por exemplo, eram colocadas, tendo como referência aquela pedra angular. Então ela era formada a parede, mas aquela primeira pedra era a mais importante, que dava o ângulo reto, e as outras vão se encaixando. Um exemplo mais comum, quando alguém faz uma calçada com pedra, você já viu lá em frente ao Cambuí, ele coloca uma primeira pedra e vai organizando as outras também. Os
pessoas que são especialistas em piso, é a mesma coisa, tem que ter a referência. E ele diz então, Jesus é essa pedra angular, que depois se tornou também uma referência a alicerce, pedra fundamental. E ele diz que nós, os cristãos, estamos tendo como referência essa pedra, que os não cristãos rejeitaram, mas para nós é eleita e preciosa. E eu fico imaginando Pedro falando de Jesus como sendo a pedra angular, e os crentes, e vamos falar sobre isso hoje, sobre como sendo pedras que vivem. Ele se lembrava do quê? Daquela pergunta de Jesus, lembram? Quem dizem os homens que eu sou? E começaram a responder, uns dizem Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas, e Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro responde, em nome do grupo apostólico, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então diz, olha, a tua palavra, a tua resposta não é sua, é inspirada por Deus, veio de Deus, e falou, tu és Pedro, né? Petros, a palavra no grego, e sobre essa pedra, Petra, tua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aliás, é uma promessa de que a igreja vai prevalecer. Algumas igrejas locais podem até fechar, mas a igreja de Jesus como um todo não vai sempre prevalecer, em qualquer época, gente, independentemente de quem foi eleito próximo domingo. Podemos ter as preferências, sem dúvida existe o melhor, hoje estão dizendo assim, existe o menos pior, a situação nossa é essa, mas é o seguinte, você vai discutir aí isso, mas a questão é, independente do resultado para governo do Estado, para a presidência da República, a igreja vai continuar sendo amparada pelo Senhor Jesus, porque ela está alicerçada numa pedra, essa pedra angular, que garante essa construção, e ele começa a falar da nossa identidade, quem nós somos. Olha só, o texto diz, pedras vivas, sacerdócio real, geração eleita, nação santa, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero hoje então pensar na essência da igreja, com 3 afirmações que não são as únicas, mas são importantes para nós hoje à noite, entendemos a nossa identidade e a nossa missão. Primeiro, o texto diz que nós somos casa espiritual. Verso 4, chegando-se a ele, Jesus, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vocês também, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Primeira afirmação dessa tese de que somos igreja, no plural. Nós somos casa espiritual, isso é, uma pedra sozinha não é uma construção, uma pedra sozinha não é igreja, juntos nós somos igreja. Como precisamos compreender isso? Porque vivemos hoje, queridos, um tempo em que as pessoas decidiram viver o cristianismo solo. Cristo sim, igreja não. É a maior bobagem que alguém pode falar. Não existe Cristo sim, igreja não. Nós somos igreja de Jesus, tá? Igreja, uma pedra, um membro só, não é essa casa espiritual, não é igreja, mas essa junção. Jesus é a referência e nós somos construídos como casa espiritual. Queridos, não sei você, mas eu estou na igreja desde que nasci. Eu quase nasci dentro da igreja. Quando eu nasci, meu pai e minha mamãe eram zeladores por um tempo de 1 ano na primeira igreja batista de Santo André. Eu quase nasci dentro da igreja. Eu brinquei, a minha brincadeira quando garoto, brincava com os bancos da igreja. Eu tenho uma marca nessa cabeça aqui, brincando um banco caiu na minha cabeça. Acho que foi meu chamado para o pastorado. Eu caí, eu tenho uma cicatriz, né? Hoje pequena, logicamente, porque eu era um garoto, nem sei de quanto tempo, mas eu lembro da cena, mas eu fui e vivi ali. Eu não sei você, mas eu, pós-pandemia, estou mais apaixonado pela igreja do que pré-pandemia, porque a pandemia simplesmente nos mostrou na prática aquilo que nós já sabíamos, como faz falta a igreja, como faz falta a comunhão, como faz falta estar com os irmãos. Então eu espero que eu voltei da pandemia apaixonado pela igreja, dizendo assim, esse é o plano de Deus.
Não porque é apaixonado porque a igreja é perfeita, porque a igreja é imperfeita. A igreja só vai ser perfeita se eu e você sairmos dela. Mas não existe igreja sem nós. Ela não é perfeita por causa de mim e de você. Mas ele fala, nós somos casa espiritual. Deus está formando um templo. Paul Tournier, um famoso psiquiatra suíço, falecido em 1986, ele afirmou que há duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Você pode imaginar aí. Uma é casar. Você tem que casar com alguém. E a outra é ser igreja. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Ser igreja é verdade. Casar, já conseguiram mudar isso. Existem pessoas que estão casando com elas mesmas, sabia? É a sologamia. Tem gente hoje, isso que é narcisismo, é o chamado autocasamento. Elas contratam, Tiago, já foi contratado para algum desse aí? Então, as pessoas fazem um casamento da pessoa com ela mesma. Tem festa, tem recepção, tem traje, tem padrinho, tudo isso aí. Então já deram um jeito até para Paul Tournier, se estivesse vivo, e dizer assim, errei. Entendeu? Já deram um jeito para casamento. Mas não existe solo eclesia. Não é essa palavra que eu estou usando. Não existe igreja solo, igreja de uma pessoa só. Igreja é formada por pessoas. Juntos nós somos igreja. Somos edificados casa espiritual. Nós somos, aquilo que a Bíblia diz, o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, mas ele diz assim, nós somos, vós sois o templo do Espírito Santo. Cada pessoa que se converte se torna uma pedra nesse edifício espiritual chamado igreja. E nós somos igreja, queridos, e a diferença, e o que faz diferença é, eu reconheço que eu tenho aqui um dom para compartilhar com o irmão, porque eu faço parte desse edifício. Esse irmão tem um dom para compartilhar comigo. Eu tenho serviço a prestar para esse irmão. Esse irmão presta serviço a mim. Nós somos unidos. Nós vivemos apoiando um ao outro. Os mandamentos da mutualidade uns aos outros na Bíblia. Nós nos perdoamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, edificamos uns aos outros. A palavra de Deus diz que nós servimos uns aos outros, nós amamos uns aos outros. Então essa dinâmica, porque nós somos uma casa espiritual. Você sozinho não é uma igreja, juntos nós somos igreja. Isso é maravilhoso. A dinâmica, quem tem uma família um pouquinho maior sabe da bênção que é, como nós gostamos de estar em família. Como nós gostamos de estar ao redor da mesa, por exemplo. Então, primeiro com os filhos, depois o tempo passa com os netos. Entendeu? Eu não tenho neto ainda, mas estou lá com filhos, passam o final de semana em casa, vão para casa, vão almoçar. Minha filha estava viajando, comemorando os 4 anos de casamento hoje, e na hora do almoço estava eu, minha esposa e uma filha só. Como faz falta o genro, até genro sinto falta, os 2 genros, né, e a outra filha, porque é dinâmica. A igreja é a mesma coisa. Que bom chegar na igreja, que bom pós-pandemia poder abraçar um pouco mais, estar junto, tomar um café, é uma festa. Deus fez isso, somos família de Deus, valorizemos isso. Então lembra, qual é a nossa identidade? Quem nós somos? Nós somos casa espiritual, nós somos um templo de Deus, e nós não somos igreja sozinho, nós somos igreja na dimensão de uns para com os outros. Segundo lugar, nós somos reino de sacerdotes. O texto diz que nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Queridos, a verdade é que o sacerdócio já não é mais pelo Novo Testamento. Depois de Cristo ter vindo, o sacerdócio já não é mais privilégio da tribo de Levi. É privilégio de todos nós somos sacerdotes. Você sabe que no Antigo Testamento havia o sacerdote, aquele que ia se dirigir a Deus em nome do povo, é ele quem apresentava o sacrifício ali, a Deus pelo povo, apresentava, era ele quem fazia. Havia ainda o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava nos santos dos santos, mas o fato é que a ideia de intermediário, a Bíblia está nos dizendo que agora, a identidade da igreja é, a igreja de Jesus é um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos comparecer perante Deus. Todos nós podemos ser usados por Deus para apresentar alguém a Deus ou Deus a alguém.
como o sacerdote fazia como intermediário, entendeu? A reforma protestante resgatou essa verdade, que nós somos sacerdotes de Deus, o sacerdócio universal de todos os crentes, que tornou um princípio batista. Entenda isso. O que ele quer dizer com isso? Queridos, embora nós tenhamos pastores e líderes, os pastores e líderes não são mais sacerdotes fazendo tudo por você, orando a Deus por você, entendeu? Olha, durante a pandemia, algumas coisas foram boas, mas pode se tornar um vício. Tinha irmão que queria devocional do pastor todo dia. Meu irmão, faça a sua devocional, pelo amor de Deus. Se torna uma dependência extrema, né? A gente pode fazer nada errado, a gente hoje ainda tem lá o pastor Manuel que manda as devocionais, mas veja só, você não precisa de um pastor para fazer a devocional, para você aprende a fazer. Você não precisa de um pastor para orar sempre por você. Você ora a Deus, Ele ora também, você pode pedir oração para Ele, mas as pessoas querem uma dependência. Você não precisa do pastor para evangelizar o seu amigo, não. Antigamente a ideia era a seguinte, olha, culto domingo à noite, e a gente fez isso muito tempo, culto evangelístico, eu levo lá, e eu espero que o pastor pregue um bom sermão, ele se converta. Não, gente, traga convertido, traga batizado, não, batizado a gente batiza aqui, traga convertido, leve a Jesus, não perca essa oportunidade. Ele está dizendo, nós somos um reino de sacerdotes, nós estamos no mundo, queridos, aí ele fala, para apresentar sacrifícios espirituais a Deus, quer dizer, não é mais o sacrifício animal, né, que era para receber o perdão, e aí a palavra sacrifício é usada na Bíblia com vários significados no Novo Testamento. Por exemplo, nós como sacerdotes, diz a Bíblia, apresentamos sacrifícios de louvor, que é os lábios que confessam o seu nome. Então, quando você canta ao Senhor, quando você traz uma palavra, você está trazendo a Deus um sacrifício, que é a ideia de oferta a Deus, sacrifício de louvor. Fazer o bem e repartir, diz Hebreus 13,16, é um sacrifício que agrada a Deus. Você é sacerdote para fazer isso, está vendo? Não é terceirizar para a igreja. Eu, como sacerdote, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu me envolvo com atividades de ação e graça para as pessoas. Oferta para a obra missionária aos Filipenses, Paulo diz que é uma oferta, é um sacrifício de louvor a Deus, querido, um sacrifício agradável a Deus. Alcançar pessoas para Jesus, Romanos 15,16 diz que nós somos usados por Deus, servimos a Deus como sacerdote, para apresentar os gentios como oferta santificada ao Senhor. Somos sacerdotes para apresentar sacrifício, mas olha só, o mais importante, somos um reino de sacerdote para apresentar, sabe o quê? O nosso corpo, a nossa vida, totalmente ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando a Bíblia diz que a identidade da igreja é que ela é um reino de sacerdotes, está dizendo que a sua vida toda tem que estar no altar do Senhor. Você lá na segunda-feira tem que dizer, Senhor, como é que eu posso ser bênção aqui onde eu estou plantado? Na minha vizinhança, lá na repartição pública, lá no meu trabalho, lá na universidade, lá na escola, com um aposentado, dona de casa, estudante, proprietário de empresa, funcionário, seja o que você for, você poder dizer assim, meu corpo, a minha vida é um sacrifício e eu quero ser bênção. Queridos, isso não é pouca coisa. Você saber que durante a semana você é instrumento de Deus para abençoar. Aquilo que Deus queria para Israel, formar um reino de sacerdotes, Israel rejeitou, nós recebemos, queridos. Nós somos sacerdotes onde estivermos, onde nós estamos ali para servir a Deus, servindo as pessoas, para ser uma bênção. Privilégio também de adorar onde você está. Nós não podemos ter um cristianismo de final de semana. Onde você está, Senhor, eu quero ser bênção. E vou dizer a você, isso tem um efeito extraordinário. Queridos, eu não sei como você vive o seu dia a dia, mas há maneiras tão simples de você expressar o amor de Deus. Tem ou não tem, gente? Vou dizer algumas para você. Seja a pessoa mais simpática com aquela caixa no supermercado.
diga um bom dia, diga uma boa tarde. Lá no porteiro do seu condomínio, seja a pessoa mais educada. Eu tenho o prazer de, quando eu vou com um garçom, seja educado, seja simpático, porque hoje está tão assim, as pessoas não são, e como essas pessoas se sentem amadas. Seja amável com as pessoas, onde você está, faça o melhor. Se você trabalha, por exemplo, num hospital, lá na recepção, receba com carinho. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é estudante, seja o que você fizer, faça o melhor. Vou dizer a você, atos simples, mas intencionais. Queridos, eu quando vou num restaurante e alguém olha o meu carro, eu dou uma boa gorjeta para ele. Não dou moedinha, não. Cara, você pagou um dinheirão naquele almoço, dá uma gorjeta lá para o rapaz que está olhando o seu carro. Entendeu? Dá para ele uma gorjeta e agradeça. E eu fiz isso, e precisa ver o olhar de espanto da pessoa. Entendeu? Porque é um simples, dá para ele mostra, fala, diga um bom dia para ele, agradeça. Às vezes tem pessoas trabalhando ali, faça o melhor. Você foi chamado para ser um sacerdote, usado por Deus, ser um intermediário de Deus para alcançar pessoas, ser alguém que oferece sacrifícios de louvor, que é usado pelo Senhor. A nossa identidade é essa, somos o reino de sacerdote. Vejam só como essa imagem nos tira da passividade, achando que a gente vem para a igreja para receber, e que a gente entende que nós somos, na verdade, somos todos numa missão. Todos uma missão, todos nós somos uma missão. O pastor Fábio é mais um sacerdote, mas não é o único sacerdote, todos nós somos sacerdotes. Em último lugar, nossa identidade, nós somos povo missionário. Ele fala, verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com isso, queremos dizer o seguinte, nem todos nós somos missionários de carreira, como, porém, o pastor Hernan, que foi enviado para Portugal, mas todos nós estamos em missão. Hoje de manhã tivemos uma cena linda na igreja, que hoje nós comissionamos 12 irmãos que vão para o Vale do Açu, e quando nós voltarmos, vocês vão. Nós vamos voltar dia 29, estamos viajando, os irmãos estão viajando com o pastor Ricardo, e voltando dia 6, vocês chegam logo depois. Aqueles 12 irmãos, eles são irmãos comuns, não são missionários de carreira, mas vão lá porque entendem que são povo missionário. Todos nós somos povo missionário, podemos fazer como esses 12 irmãos indo para uma viagem missionária, mas somos missionários no dia a dia, queridos. A igreja hoje está em missão, e é linda a missão da igreja. Ele fala, sabe por que vocês são povo de Deus? Povo missionário? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que significa a palavra anunciar? A palavra promover. Então você no dia a dia, você está mostrando para as pessoas as grandezas de Deus, as obras de Deus na sua vida. As pessoas podem olhar para você e falar assim, que família abençoada, que profissional excelente, que gente educada. Olhar para você, que gente que confia em Deus, está todo mundo aí preocupado, mas confia em Deus, como enfrenta as lutas, como a gente pode dar testemunho? Então nós somos chamados como povo missionário para anunciar, para promover. Como a gente faz isso? Com palavras, ações, com a nossa vida. Então você prega, temos que pregar, mas temos que viver. Nós somos salvos para refletir a glória do Senhor, a luz que brilha, o sal que salga. É olhar para fora, é reconhecer que todos somos missionários. E vou dizer a você, o que o mundo precisa, não é do governo A ou do governo B, é da mensagem do Evangelho. Queridos, uma igreja que já viveu 122 anos, queridos. Vejam só, o que essa igreja já passou? Ela é de 1900, já viu Revolução Constitucionalista de São Paulo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, governo de Getúlio Vargas, Collor, impeachment, já viu tudo, e a igreja de Jesus está aí, queridos.
E nós estamos às vezes preocupados. Não, gente, nós estamos sabendo que a igreja está anunciando a sua mensagem que independe de qualquer coisa, é mensagem do Evangelho. Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a mensagem que transforma famílias, que transforma a nação, que transforma indivíduos, que transforma vidas. E nós temos o melhor, queridos, e nós temos que pregar. Somos povo missionário para dizer assim: Jesus transforma, Jesus faz diferença. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes aqui, ou por vídeo, ou pessoalmente, o pastor Fernando Brandão, Cristolândia, agora a Carreta do Sertão. Gente, às vezes sem fazer muito barulho, está lá fazendo diferença. Os governos olham para Cristolândia e falam assim: como é que vocês conseguem fazer isso? Como que conseguem tirar pessoas das drogas? A gente está aqui enxugando o gelo, temos muito mais recursos que vocês não conseguimos. Por quê? Por causa de Jesus. Por causa do Evangelho, que é o poder de Deus. Nós somos povo missionário. Nós temos o Evangelho, que é o dunamis de Deus, que de onde veio a palavra dinamite, o poder de Deus para transformar. Portanto, queridos, aqui caminhando para o final, esta é a essência da igreja. Nós temos que reconhecer a nossa identidade para poder cumprir a nossa missão. A nossa identidade, somos casa espiritual, não existe cristianismo solitário, estamos sendo construídos como igreja do Senhor Jesus, somos um reino de sacerdotes, todos somos usados por Deus no dia a dia, temos o privilégio de sermos usados, intercessores de que levamos pessoas a Deus, oferecemos a nossa vida ao Senhor como o melhor sacrifício. E nós somos povo missionário, estamos onde nós vivemos, onde nós atuamos, proclamando o Evangelho com palavras e ações. Pastor Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, missionário aqui no Brasil, entre os indígenas, lá no Amazonas, ele fala: há uma significativa correlação entre quem nós somos, que é a nossa identidade, e o que nós somos chamados a fazer, a nossa missão. E ele diz, o que Pedro está dizendo aqui nesse texto que li, é esta correlação entre o que nós somos, isso é a nossa identidade, e o que nós somos chamados a fazer. O tempo todo, o apóstolo Pedro vai dizendo, Deus te fez casa espiritual para ser uma comunidade de gente que adora e serve, apresenta sacrifícios. Deus fez de vocês um povo missionário para que vocês anunciem as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu desejo é que nós, como igreja, especialmente a PIB de Campinas, que nós possamos, cada um de nós, resgatar o nosso senso de identidade. Quem você é, quem nós somos como igreja, e que isso nos impulsione a realizar a nossa missão. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos um reino de sacerdotes, nós somos povo de Deus amado e é povo missionário, que assim a gente possa viver para a glória de Deus, que Deus nos abençoe, e que os melhores anos dessa igreja ainda estejam por vir, que a gente faça o melhor, porque Deus é o que faz infinitamente mais. Que Deus nos abençoe. Queria orar com vocês. Deus de amor, nós te louvamos, porque somos um povo chamado por ti, um povo amado, um povo resgatado, e um povo com uma missão extraordinária, e nós queremos vivenciar esta missão para a tua glória. Queremos ser igreja de Jesus, relevante no século 21. Eu quero pedir por essa amada igreja, a primeira igreja batista de Campinas, que muito tem feito pelo teu reino, que os melhores anos, os anos mais significativos, mais produtivos, de maior impacto, de maior relevância, ainda estejam por vir, quando essa igreja, consciente da sua identidade, possa com amor realizar a missão para a qual ela foi chamada. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor.